Wilson Silva, então, e Ana Rosa Kuczynski foram mortos, foram presos, sequestrados e mortos numa operação que nasce dentro do DOI de São Paulo, é feita pelo DOI de São Paulo e termina num aparelho comandado pelo Centro de Informações do Exército em Petrópolis. Qual é a história que se conta? Em 1974, no começo de 1974, o comando do Segundo Exército estava começando a grande operação contra o Partido Comunista Brasileiro. Começam a sequestrar alguns integrantes do Comitê Central, do Partidão, sequestrar, torturar e matar. Nesse primeiro momento, o Segundo Exército aqui em São Paulo ainda estava usando nessa operação o aparelho do Centro de Informações do Exército, CIE, em Petrópolis, a chamada Casa da Morte em Petrópolis. Ou seja, alguns desses integrantes do Partidão foram mortos aqui em São Paulo e desapareceram aqui em São Paulo, mas outros foram levados até Petrópolis e mortos em Petrópolis, onde eram esquartejados e os seus corpos eram jogados em rios ali da região de Petrópolis, como contou recentemente o coronel Paulo Malhães, né? No meio dessa investigação envolvendo o Partidão, há um momento em que essa investigação ela é meio que congelada em 74, no final do primeiro semestre de 74, para que fosse retomada a operação contra a ALN, contra o que seriam os últimos remanescentes da ALN no Brasil. Entre eles, o Wilson Silva. O Wilson Silva era dirigente nacional da ALN, ele estava baseado aqui em São Paulo e era casado com a Ana Rosa Kuczynski. O Silva foi seguido, então, pelo DOI aqui de São Paulo durante algum tempo. Essa operação foi chefiada por duas pessoas, o Enio Pimentel da Silveira, o Dr. Ney, e pelo Fred Perdigão Pereira, aqui conhecido como Dr. Flávio, no Rio de Janeiro, se não me engano era Dr. Najib, era o codinome dele lá. Eles, então, vão seguindo o Wilson por meio de informações passadas por um informante chamado Jota. Esse informante permite que eles mapeiem, então, o que restava da ALN aqui em São Paulo. Vão seguindo o Wilson também e vão percebendo para ver com quem ele se encontrava. A hora que eles acham que eles já tinham informações suficientes, eles sequestram o Wilson. O Wilson é deixado, ele sai do carro onde estava a Ana, no Vale do Anhangabaú. Ele é deixado ali. No que ele vai atravessar o vale, os agentes do DOI, o agente Candel, um agente que eu entrevistei, que eu identifico como, se não me engano, como José, Tenente José, e mais outros agentes, prendem o Wilson Silva, sequestram ele ali. O Wilson é entregue para a equipe do Ney, para a equipe restrita do Ney, né? E é levado, o Ney passa então essa missão para o Fred Perdigão Pereira e para esse cabo do Exército, identificado como Júnior, e é levado para Petrópolis, onde o Centro de Informações do Exército mantinha então esse aparelho conhecido como Casa da Morte. Ali o casal é assassinado, né? Os seus corpos são esquartejados e eles são jogados em rios ali da região. O Zé Dirceu estava preso aqui em São Paulo com algumas das pessoas, se não me engano, 7 ou 8 dos presos que são trocados por embaixador americano, eles estavam aqui em São Paulo. Quando há o sequestro do embaixador americano, o comandante do DOI aqui de São Paulo, então acho que ainda era o OBAN, se não me engano era o OBAN, era o Major Valdir Coelho. O Valdir Coelho não queria entregar os presos, não queria deixar que eles fossem levados para o Rio de Janeiro para que fossem embarcados então para o México. E falou com um amigo dele, que se não me engano era o Major Inocêncio Fabrício Beltrão, que era comandante, na época comandava o regimento mecanizado de cavalaria, né, que ficava ali no Ibirapuera, para que o plano deles era o seguinte: pegar os blindados que eles tinham lá no RECMEC, levá-los até o presídio onde estavam concentrados os presos, cercar o presídio, para impedir que os presos fossem retirados de lá. E caso alguém tentasse retirá-los, a ideia deles era executar os presos, né? Os blindados estavam todos em ordem de marcha, já com o motor ligado no pátio para sair, quando o general Aloysio Guedes, que era então comandante da 2ª Divisão do Exército, foi intervir
para impedir que os dois subordinados deles fizessem essa ação. Foi o general Aloysio Guedes que impediu que isso acontecesse e permitiu então que os presos fossem retirados lá do presídio, se não me engano, do presídio de Tiradentes, e fossem levados para o Rio de Janeiro. Houve uma tentativa, vamos dizer assim, de impedir que, como já se sabia no Rio de Janeiro, que houve essa tentativa por parte dos paraquedistas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também houve. Também houve esse caso de indisciplina ligado diretamente ao DOI e ao Regimento de Cavalaria Mecanizada, reconhecimento nenhum. Eles consideravam isso não uma indisciplina, eles consideravam isso uma espécie de idealismo exacerbado. Né? Os militares, os radicais, que se achavam que a sua autonomia, que podiam julgar inclusive os atos do comando, os atos da presidência, os atos acima deles, não eram vistos necessariamente como indisciplinados, eles eram vistos como exacerbados, como patriotas, como idealistas. Eles não tinham, por isso talvez não fossem punidos. Era gente que estava do lado deles. Eu vou só te contar uma história que te ilustra bem isso. Um dia o DOPS descobriu um grupo que estava treinando guerrilha lá na Zona Leste de São Paulo. Pegaram lá 30 e tantas pessoas, trouxeram para o DOPS. Os caras fazendo rastreamento, treinamento físico, etc., tá? Com espingardas e tudo mais. Descobriram que eram todos da TFP. Né? Eu pergunto para você, o DOPS abriu o inquérito, mandou essas pessoas para a Justiça Militar, porque estavam formando um grupo paramilitar? Não.